Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Vamos ficar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração. Você que está em casa, seja bem-vindo ao culto, o culto da família, culto de adoração ao Senhor, amém? Espero que o Senhor nessa noite lhe abençoe poderosamente, amém? Abra a sua Bíblia no Salmos 27, versículo 4. Diz assim: um anseio manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Diga glória a Deus, amém? Nós devemos ansiar a estar na casa do Senhor todos os dias, amém? Nós estamos aqui nessa noite buscando a orientação do Senhor, a palavra do Senhor. Então, queridos, nosso coração tem que se alegrar quando nós somos convidados a vir na casa do Senhor, quando nós somos convidados a ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é direção para os nossos caminhos, é ela que nos orienta, é ela que nos fortalece. Então, que nessa noite nós possamos ser fortalecidos, orientados pela palavra do Senhor. Diga glória a Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos dar abertura. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nessa noite. Pedimos que Teu Espírito Santo venha nos tocar, venha nos envolver de uma forma sobrenatural. Como és bom, como és maravilhoso estar na sua casa, em família, em unidade, a buscar ao Senhor, a Tua palavra que é o alimento espiritual para nós. Meu Deus, todos aqueles que foram convidados a estar aqui nessa noite, que Teu Espírito Santo os traga, os convença, porque só o Senhor pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Meu Deus, também abre os ouvidos espirituais do Teu povo, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, palavra de sabedoria para nós, palavra, meu Deus, que vai frutificar em todas as áreas da nossa vida, e que o nosso coração seja um coração jubiloso, um coração alegre, para receber, meu Deus, a Tua palavra. Pai, quebra todo o sofisma da mente nessa noite, todos os grilhões, meu Deus, todo o céu de bronze nessa noite seja quebrado, para que o Senhor venha, a Tua palavra venha fluir neste lugar. Todos aqueles que chegaram aqui precisando de uma resposta, precisando de uma direção do Senhor, que eles não saiam daqui da forma que chegaram, mas saiam daqui convicto que o Senhor os ouviu e que o Senhor os abençoou nessa noite, porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos enche e preenche o nosso coração nessa noite. Então, meu Deus, nós Te damos liberdade para o Senhor agir nessa noite, nas nossas vidas, da forma que o Senhor bem desejar, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Nesse momento eu convido você a jubilar, a adorar, a se alegrar na presença do Rei, amém? Porque o Senhor, Ele tem prazer na nossa vida, Ele tem prazer em nós. E nós devemos se alegrar, porque nós temos um Deus vivo e um Deus poderoso. Amém, igreja? Vamos lá. Celebre ao Senhor. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Celebramos a Ti, Jesus. Receba o nosso louvor. Corações unidos, prontos para começar a celebrar.
Já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Senhor habita no meio dos louvores, Senhor habita no meio da alegria do seu povo. Eis aqui o povo do Senhor Jesus. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? E vamos continuar a celebrar o Senhor, Igreja do Avivamento. Vamos lá, continuando a celebrar ao Rei dos Reis. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por Por amor que Jesus se entregou por mim e por você. O grande amor de Jesus, o amor de renúncia. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu
ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Tu és maravilhoso, Jesus. A porta do nosso coração já está aberta para ti, ó Rei. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Uma salva de palmas ao Senhor. E vamos continuar com essa mesma alegria, jubilando a um Deus vivo. Vamos lá. Vamos lá, igreja do avivamento. Se expresse ao Senhor nessa noite. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meia escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. O Senhor é bom, igreja. O tempo todo o Senhor é bom. Dançaremos para Ele, cantaremos para Ele, porque o nosso Jesus é bom. Com meu coração
eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Oh, 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 oh. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, nós já dançamos, jubilamos ao Senhor. Nesse momento eu convido você a adorar ao Rei, amém? Coloque seu coração na presença do Senhor. Momento de intimidade com o Pai, momento para atrair a glória e a presença do Senhor através da nossa adoração. Adore a Ele, adore ao Rei. Tu és amado, Senhor, Tu és desejado, Tu és buscado, Senhor. Adoramos a Ti, porque sabemos quem és o Senhor. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande Rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana, É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de adorar ao Rei, é tempo de se aquebrantar diante do Senhor nessa noite. Adore ao Rei, adore ao Senhor. Oh Jesus amado, Tu és glorificado, Pai. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração
cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Pai amado, te buscamos nessa noite. Que o Senhor venha nos tocar, que a sua presença venha inundar o nosso coração nessa noite. A nossa voz é para adorar a Ti, é para buscar ao Senhor, é para exaltar ao Senhor. O Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Seja esse adorador que adore o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu ser. Adore ao Pai nessa noite. Qual é o pai que não quer ouvir a voz de um filho? Adore a Ele, busque a Ele. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Tu és santo, Senhor, Tu és soberano, Tu és o Rei, Tu és o nosso Salvador. Oh, Jesus, Te amamos, Pai. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, exaltado és, Santo para sempre. O Teu povo canta
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Sião, Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo pra sempre. Para sempre o Senhor é santo, para sempre o Senhor, é o único Rei, é o único Salvador. Jesus, nós te adoramos, nós buscamos a Ti nessa noite, queremos mais da Tua presença, queremos mais do Teu agir em nós. Busque ao Senhor. Buscar-me-ei e acharei. Você vai achar, se você buscar, se você adorar, você vai sentir a presença do Espírito Santo. O Senhor vai se envolver com você, através da tua adoração, através da tua busca. Oh Jesus amado, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, meu Deus. os reinos se abalam, Oh santo, santo, os santo é o povos se Senhor. curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluias. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Vamos melhorar esse aplauso para Jesus, vamos? Shalom, povo de Deus. O povo de Deus está feliz com Jesus? Diga eu. Quem está feliz com Jesus de verdade, diga glória a Deus. Então que Jesus abençoe a sua alma, abençoe a sua saúde, que Jesus abençoe seu casamento, que Jesus abençoe os seus filhos, a sua descendência, que Jesus abençoe a sua vida espiritual e que a boa obra que Ele começou na sua vida possa ser aperfeiçoada até a volta dEle. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, te damos graça por estar na tua casa, por estar na tua presença. Que ninguém saia daqui da forma que chegou, mas todos possam sair daqui debaixo da tua bênção, a transformação da tua palavra. Coloca seus anjos de guerra ao nosso redor. Estenda a bênção do Senhor sobre os céus de Guajará-Mirim, sobre os céus da Bolívia, sobre os céus do Brasil. Abençoa a Terra Santa, Israel. Traga paz e traga cura à alma da tua igreja. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, fraco, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que no nome de Jesus possa haver um milagre no emocional, no espiritual. Aqueles que se sentem presos, amarrados, que no nome de Jesus possam ser libertos para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome. O teu Espírito Santo nos ministra através da tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Um aplauso ao Senhor. Podeis sentar, sejam bem-vindos.
povo está de ressaca hoje, né? O mar tem ressaca e não bebe, né? Então ressaca não é só de bebida, né? Mas foi uma festa abençoada, amém? Glória a Deus. Foi bênção. Lembrando que está chegando aí o nosso encontro com Deus, 18, 19 e 20, agora setembro. Também o Congresso das Mulheres, em outubro agora. Que dia que é aí? 16 e 17. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que acontece entre a unção e o trono. Esse é o tema da palavra. Lá em 1 Samuel 16, 13. Primeira Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e se foi para Ramá. Que coisa misteriosa e ao mesmo tempo tremenda, poderosa, é a forma que Deus trabalha na vida daqueles que Ele escolheu, que é você e que sou eu. Davi recebe o óleo sobre a cabeça dele, recebe a unção de rei, um jovem pastor, mas ele não vai para o trono. Ele é ungido rei, declarado rei em Israel, mas ele volta a ser pastor de ovelha, a cumprir o seu chamado como pastor. Deus já havia decidido, Deus já havia escolhido o futuro de Davi, mas Davi ainda não estava sentado no trono, como Deus também já escolheu o seu futuro, e talvez você não viva isso ainda, mas vai viver, porque Deus já estabeleceu isso na sua vida. Agora, entre a unção que Davi recebeu e o trono, havia uma distância longa a ser percorrida, porque entre a unção até ele sentar no trono, Davi enfrentou muita, mas diga assim comigo, muitas lutas, muitas perseguições, muitas perdas, muito medo, muitos momentos de espera na sua vida para que as promessas se cumprissem sobre a vida dele. A Bíblia não informa exatamente a idade que Davi tinha, mas a Bíblia mostra com certeza quantos anos Davi assumiu o trono. Davi assume o trono aos 30 anos de idade. A Bíblia diz que Davi era um jovem, então provavelmente o que os estudiosos relatam, e há um consenso, que Davi tinha aproximadamente 15 anos de idade quando foi ungido rei de Israel. Mas em 2 Samuel 5, 4, ele tinha 30 anos quando ele assumiu o trono, quando a promessa veio se cumprir na vida dele.
entre os 15 aos 30 são 15 anos de perseguição, 15 anos de luta, 15 anos de guerra, 15 anos de batalha, mas tudo havia um propósito. E aí às vezes a gente não consegue entender. Meu Deus, agora eu sou crente e parece que é tanta luta, parece que é tanta guerra, e é tanta batalha, e é tanta dificuldade. Deus te escolheu e vai te levar para um propósito que Ele tem na sua vida. A grande lição é: Deus pode mostrar onde você vai chegar antes mesmo que você chegue lá. Deus pode te escolher para algo poderoso, dizer para você, e às vezes você nem lá ainda está. Então, se você tem enfrentado grandes guerras na sua vida espiritual, entenda que Deus tem um projeto, um propósito na sua vida. E se você entender isso, se você compreender isso como Davi compreendeu, você vai ser conduzido por Deus até o propósito que Ele tem para a sua vida. O dia que eu aceitei Jesus, no ano de 2006, eu fiquei muito feliz. Quem ficou feliz aqui quando aceitou Jesus? E eu imaginava na minha doce inocência, acabaram todos os meus problemas. Agora a minha vida vai ser assim, só vitória. Mas a gente sabe que não é assim. Tanto que Jesus diz que se você quiser ser discípulo dele, você deve se negar a si mesmo, a sua vontade. E aí ele te deu de presente para todos aqueles que é seguidor dele. Ele diz: toma, a cruz é sua, carrega. Então esse processo de ser chamado, de ser resgatado, de ser ungido, de ser escolhido, até chegar ao cumprimento daquilo que Deus tem para a nossa vida, há um processo. Deus pode te ungir antes mesmo de colocar você no trono, como foi com Davi. 1 Samuel 16, 12 e 13, disse o Senhor: levanta-te e o unja, para este mesmo, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que aconteceu? Davi foi ungido e voltou para casa. Quantos congressos eu já participei na minha vida e viajei com muitos pastores, e muitos deles diziam assim: agora o congresso foi tudo maravilhoso, e agora quando eu chegar em casa, as lutas estão lá, as guerras estão lá, as contas para pagar estão lá. Mas eles não entendiam que naquele ambiente espiritual que eles entraram, a palavra foi liberada, e a palavra tem poder para cumprir. Como ontem à noite muitas palavras foram liberadas aqui, vai se cumprir na sua vida. Davi recebe o óleo e ele volta para casa. Ele não vai para o trono, ele não recebe uma coroa sobre a cabeça dele, mas ele volta para casa com a promessa. Você tem promessa de Deus na sua vida. Ele recebe promessa, mas continua sendo pastor. Você tem promessa, mas continua às vezes em muitas lutas, em muitas guerras, em muitas batalhas. Tem coisas na minha vida que eu vivi, que eu estou vivendo, que demorou 20 anos para se cumprir. 20 anos que Deus me prometeu quando eu cheguei. Tem muitas coisas que eu vivo no tempo de hoje. 20 anos.
então você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu a você, no tempo de Deus. Está entendendo? Dê um aplauso ao Senhor. O que nós aprendemos? Que receber uma palavra de Deus não significa que tudo isso se cumprirá no mesmo dia, no mesmo momento. E por não entender esse processo, muitos ficam pelo meio do caminho. Por não suportar o treinamento, que já nós vamos falar sobre isso, muitos ficam pelo meio do caminho, mesmo tendo promessas, palavras poderosas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história. O que nós entendemos é que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada. Muitos entendem assim: esfregue a lâmpada, faça 3 pedidos e eu vou realizar na sua vida. Mas não é assim que funciona em Deus. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. Há todo um processo que nós precisamos passar. Não foi assim com Davi, porque a unção que ele recebeu não eliminou o processo pelo qual ele teve que passar para chegar no trono. Diga assim: há um processo que eu preciso passar, e muitos fogem do processo. Sabiam? Que muitos correm do processo. Por isso que a palavra do semeador mostra 4 tipos de pessoas, e somente um tipo, 25%, são aqueles que produzem fruto, 30%, 60% e 100 por 1. Os outros 75% se escandaliza com a palavra, se escandaliza com a perseguição, são de pouca duração, não cria raízes em Cristo e ficam pelo meio do processo, porque não suportam o tratamento, não suporta a forma que Deus trabalha. Quem aqui já teve muitas mudanças na sua vida depois que o Senhor Jesus lhe chamou? Faz assim com a mão, baixa a mão. Quem aqui entende e compreende que precisa de muita mudança ainda na sua vida? Faz assim. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo que é um processo? Ontem a palavra foi tão poderosa e eu não consegui aproveitar tudo, porque eu estava intercedendo para o apóstolo não sumir aqui para baixo. Porque deu uma goteira aqui, a goteira empoçou aqui, e a cerâmica, quem está daí consegue ver, ó. Ela fofou e nós temos que trocar essa cerâmica. Então eu sei disso e não pisa aqui. Todo mundo que sobe no altar só pisa nesse canto. Cuidado para você não afundar aqui. Então estou alertando. Então daqui a uns dias nós vamos trocar esse piso aqui. Mas até que a gente não troca, então quando você vir, você sobe por aqui, não pisa aqui não, porque vai que a terra se abre, né? Então diga assim: Deus está trabalhando para mudar a minha vida, e vai mudar em nome de Jesus. Deus disse para Davi: você vai ser rei. Davi deve ter se empolgado, um jovem, mas ele não entendia que o caminho precisava ser percorrido até ele sentar no trono. Ei, às vezes há um caminho ainda que você precisa percorrer para chegar até na promessa que Deus fez para você, ou no sonho que você tem aí no seu coração. Quantos líderes desejam ter uma multidão, 1.000, 10.000 discípulos, mas não está preparado ainda? Quantos líderes desejam o altar, mas não tem preparação para isso ainda? Porque é um processo a ser percorrido.
Então, não despreze o lugar que você está agora, porque o lugar que você está agora é muito importante para que você possa chegar onde Deus tem para a sua vida. Não despreze os pequenos começos na sua vida. Tem gente que despreza os pequeninos começos, as pequenas bênçãos que vêm na nossa vida. Aprenda a agradecer a Deus, a louvar a Deus pelo lugar aonde você está, onde Deus te colocou. Então, queridos, o pasto aonde Davi voltou também fazia parte do treinamento para ele chegar no palácio. Às vezes nós precisamos passar por processos na vida para chegar em lugares grandes, para ter acesso a outras pessoas. E muitos não conseguem entender isso em Deus e acaba ficando pelo meio do caminho. Dá uma cutucadinha no irmão aí e diz assim: não fique pelo meio do caminho. Valorize o lugar que você está agora. Sabe por quê, irmãos? Antes de Deus colocar Davi no trono, Deus trabalhou o caráter de Davi. Quando você pega 1 Samuel 17, 34 e 35, Davi, porém, disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Olha como Davi foi preparado, um caráter aprovado. Ele estava lá no campo sozinho com a missão. Qual era a missão? Cuidar das ovelhas de seu pai. Mas quando o leão vinha para arrebatar as ovelhas, um jovem de 15 anos ia para cima dele e o feria e o matava e livrava as ovelhas. Quando vinha o urso, ele se colocava em perigo, ia lá e feria as ovelhas. Isso mostra um caráter aprovado, porque ele recebeu uma missão, e aquela missão que ele recebeu, ele fazia por excelência. Ei, se você quer chegar a lugares grandes, você precisa fazer aquilo que Deus está colocando na sua mão por excelência. Quando você valoriza as pequenas coisas que Deus vai te colocando na sua mão, Ele vai confiando em você e vai lhe acrescentando mais coisas. Um líder que tem um discípulo, mas ama ele, cuida dele, que vela pela sua célula, que cuida da sua célula, ele vai chegar em multidões. Quem cuida da sua casa, quem cuida daquilo que Deus colocou, da sua família, vai prosperar. Antes de Davi enfrentar o Golias, que todo Israel conhecia, que todo mundo estava vendo, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, aonde ninguém via, mas que preparava ele para ocupar o trono de Israel. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus colocou na nossa mão, porque quando nós valorizamos aquilo que nós colocamos, Deus coloca na nossa mão, isso é um caráter aprovado. Então Deus foi trabalhando na fidelidade de Davi. Deus ungiu Davi porque viu que Davi era um jovem que tinha um caráter diferente. Deus estava preparando Davi aonde? No lugar secreto. A gente acha que ser visto num altar é alguma coisa. Os maiores crescimentos da nossa vida é no lugar secreto, onde ninguém nos vê. E é do lugar secreto, onde ninguém está nos vendo, que Deus pode tirar e nos colocar sobre lugares nobres. Então, irmão, deixa Deus trabalhar o seu caráter.
aquilo que Deus está colocando na sua mão, valorize. O seu chamado que Deus lhe deu, valorize, faça ele valer a pena. Faça ele valer a pena. Porque é quando a gente entende esse propósito, que nós estamos um passo mais próximo daquilo que Deus tem para a nossa vida. É curioso que nós estamos falando de um jovem de 15 anos. Como é que é os jovens hoje? Tem um compromisso hoje, amanhã já vira as costas, não sabe o que querem, não se firma, não tem raiz firme, porque o caráter ainda não é bom, ainda tem defeitos, que precisa ser ajustado. E nós que estamos em Deus, se não entender isso, o processo fica mais longe para chegar no trono ou na promessa daquilo que Deus tem para a nossa vida ou para a nossa história. Quem está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. O gigante que todos nós conhecemos foi derrotado por alguém que já tinha aprendido a confiar em Deus. O gigante que todos nós conhecemos, que foi Golias, e que Deus colocou no destino de Davi para que Davi chegasse ao trono, foi derrotado por alguém que foi treinado no lugar secreto, que era fiel mesmo quando ninguém o aplaudia, quando ninguém estava vendo. Sabe o nosso maior erro? Querer fazer as coisas para que as outras pessoas vejam. Sabe o nosso maior erro? Querer fazer alguma coisa para que o pastor veja. A gente tem que entender que se a gente fizer por excelência aquilo que Deus nos deu e colocou na nossa mão, Ele vai nos honrar e mudar a nossa vida e a nossa história. Por quê? Porque é no secreto que prepara para o público. Jesus passava o dia curando, abençoando a vida das pessoas, mas Ele passava a noite isolado, só Ele e o Pai, se preparando para mais um dia de batalha que Ele teria pela frente. Então não ignore isso na sua vida. Não queira estar em lugares que ainda você não está preparado para estar. Davi precisava aprender coragem, responsabilidade, dependência de Deus, liderança e fé. São essas coisas que nos capacitam para coisas maiores. Tem um pastor amigo meu, que eu não considero mais pastor. Deixa eu deixar uma posição da igreja para mim. Pastor é marido de uma mulher só. Se quebrou o casamento de um pastor, acabou o ministério dele. Ponto final. Esse pastor amigo meu chegou um dia para o pastor dele e disse assim: eu quero ser pastor. O pastor dele disse para ele: você não está preparado, não é o momento ainda. Acalma, vai chegar a hora. Aí ele saiu da igreja, aí foi lá para outro lugar aí fora, estado do Paraná, pegou um parente dele que tinha uma igreja e foi ordenado pastor. Aí voltou para a cidade, cresceu na cidade, abriu 5 igrejas na cidade. De repente elas fecharam e ficaram uma. Um belo dia, a esposa dele olha para ele e diz assim: não te quero mais. E hoje ele é um homem separado, um casamento de 40 anos. Porque ele não era um homem preparado para receber a unção sobre a vida dele. Então nós temos que entender o processo na nossa vida. Não tem um ditado no mundo: não coloque os carros na frente do boi. Já viram isso? Então, entenda o agir de Deus na sua vida. E seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão, na unção que Deus lhe deu. Talvez nós perguntamos: por que Deus ainda não me colocou aonde prometeu? Porque talvez você não esteja preparado para viver aquilo que Deus tem ainda para você. Mas você vai chegar lá. Não quer dizer que ainda não vai
que não vai se cumprir, porque vai. É uma questão de preparação. Tem muitas coisas que nós não temos capacidade de administrar, que nós vamos envergonhar o reino, que nós vamos jogar fora, que muitos vão se desviar, se vier tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida sem capacidade de administração. Porque talvez Deus não esteja só preparando o lugar para você, mas preparando você para o lugar que Ele estabeleceu para você. Então deixa Deus continuar preparando você para viver coisas maiores na sua vida, sendo fiel naquilo, na unção que Deus lhe deu e cuidando dela por excelência naquilo que Deus colocou na sua mão. Dê um aplauso ao Senhor. 1 Samuel 23:14 diz: e Davi ficou no deserto, nos lugares fortes, ficou num monte no deserto de Zife, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Diga assim comigo: a perseguição não cancela a unção. Davi foi para o deserto. Davi foi ungido rei, mas ele não foi para o trono, ele foi para o deserto. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Saul passou a persegui-lo. Imagina, pensa comigo, o rei de uma nação decidiu tirar a vida de uma pessoa. Como é que ficou a vida de Davi? Saul, movido por inveja, decidiu: esse menino vai morrer. E a Bíblia diz que perseguia Davi de dia e de noite, e Deus dava o livramento e não entregava Davi na mão de Saul. Muitos, quando entram no deserto, se desviam. Muitos, quando começam a ser perseguidos, se escandalizam, não suportam. Mas isso não pode ser de Deus. É porque está muito difícil. Parece que todo mundo é contra mim. Não, filho, é Deus preparando você para você viver o que Ele tem para a sua vida. É Deus preparando você para que você possa viver o que Ele tem para você. Se Deus me ungiu, por que eu estou vivendo isso? Imagina Davi perguntando. Eu tinha minha luta com o leão, eu tinha minha luta com o urso, mas era algo que eu dominava. Agora a nação, o rei da nação está me perseguindo. E aí veio o profeta lá e disse que eu sou rei. E a única coisa que eu descobri e que eu recebi foi perseguição. Agora querem tirar a minha vida. Essas perguntas não vêm à nossa mente, mas eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Eu sou até dizimista, por que eu passo aperto na minha finança? Ah, mas eu sou fiel a Jesus, por que eu passo luta na minha saúde? Eu faço a obra do Senhor, aliás, é só eu que faço. Ninguém faz mais nada, é só eu. Isso era Davi pensando. E Deus está lá no trono todo poderoso, só observando. Vamos ver se ele vai suportar o caminho da unção até o trono. Será que você vai suportar o treinamento até você chegar na sua bênção? Quem está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. A promessa não significa, irmãos, ausência de dificuldade.
A promessa não vai eliminar o treinamento de Deus na nossa vida. A promessa muitas vezes não nos livra dos desertos da vida. A gente precisa entender isso. Você continua passando por luta, passando por guerra, mas no céu está registrado: esse é o meu filho amado, eu que escolhi. Davi fugia, corria para um lado, corria para o outro, entrava numa caverna, entrava no outro, mas os céus dizia: esse continua sendo o rei de Israel. É assim na nossa vida. Tem luta, tem guerra, tem choro, tem batalha, mas você continua sendo filho de Deus, ungido por Jesus Cristo, e Jesus é na sua vida. As lutas, as guerras e as batalhas que você enfrenta não anula a promessa de Deus na sua vida e na sua história. Nada e ninguém vai cancelar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Nada. Saul não cancelou a unção que Davi recebeu de Deus. Então não tem perseguição, não tem demônio, não tem nada que vai tirar você do propósito de Deus. Amém, queridos? Não interprete o seu momento difícil como se Deus tivesse desistido de você. Não interprete o seu momento de deserto como Deus te abandonou. Porque se isso passar pela sua cabeça, lembre que o teu Salvador Jesus Cristo e o meu Salvador Jesus Cristo passou pelo mesmo deserto, e foi Deus que levou ele antes de ele ser o que ele era. Deus jamais se afasta daqueles que ele chamou, daqueles que ele escolheu. Então, a gente avalia muito hoje, né? E o seu hoje não determina o que você vai ser amanhã. O seu momento agora que você possa estar enfrentando, e pode ser difícil, não vai determinar onde você vai chegar, porque Deus estabeleceu aonde você vai chegar. Agora você precisa entender o processo. Deixa eu te dar uma dica para você sair do deserto. Tem uma coisa que nós não fazemos no deserto. Não pode ser feito no deserto. Não pode ser feito no treinamento. Murmurar. Todo murmurador fica no deserto, não sai do deserto. A murmuração é a pior coisa que pode ter na boca de um crente, e ela tem poder de anular todo o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Então diga para o irmão que está do seu lado: você tem uma carinha, eu estou olhando, vai, olha para ele e diz assim: você tem uma carinha, eu estou vendo que você não murmura. Não murmure, porque quem murmura não sai do deserto. Aprenda a glorificar o seu Deus, porque foi Ele que te ungiu, foi Ele que te chamou. Agora você quer ver um negócio muito interessante? Não tome pelas suas mãos aquilo que Deus lhe prometeu. 1 Samuel 24:6. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, e que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Quem era Saul? Um desviado. Saul era diante de Deus um homem desviado. Saul era um homem que pegava demônio, era visitado por demônio, era perturbado por demônio, era infiel no chamado, era infiel no reino. E Davi teve a oportunidade de adiantar o processo e ir para o trono.
Davi chega onde Saul estava dormindo na caverna, pega o manto dele, corta um pedacinho do manto, vai lá de cima e diz: ó meu rei, se eu quisesse te ter feito mal, eu tinha feito. E a Bíblia diz que o coração de Davi doeu, porque ele tocou num pedacinho do manto de Saul. Quando você tenta adiantar o processo de Deus na sua vida, você anula tudo aquilo que Deus tem para você. Davi não estendeu a mão sobre Saul. Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não matou. Davi teve a oportunidade de ir mais cedo para o trono, mas não fez, porque ele entendia que a promessa era de Deus na vida dele, era Deus que ia levar ele para o trono e não seria as mãos dele. Se você está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. É porque às vezes a gente pensa assim: mas se Deus prometeu, agora é minha hora. Se Davi tivesse pensado assim: é a oportunidade, porque Deus me ungiu rei, então esse aqui está no caminho. Talvez nós estaríamos vendo um outro Davi hoje, uma outra história hoje, e falando de alguém que teve uma promessa, mas não viveu porque atrapalhou a promessa. Não tenta ajudar Deus, porque você nunca vai conseguir ajudar Deus. Não tenta passar os carros na frente do boi. Não tenta se apoderar daquilo que Deus ainda não entregou na sua mão, porque quem vai entregar é Deus. Se Ele lhe prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir na sua vida. Não se desespere. Não se desespere. Há promessas coletivas e há promessas pessoais que Deus nos faz. E se Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Vai chegar o dia que Ele entrega na sua mão, e será sem dor. E a perseguição acaba nesse dia. Então a gente tem que entender o processo. O processo. Não deseje o lugar de ninguém, porque você não sabe o que aquela pessoa passa para estar naquele lugar. Não deseje o lugar de ninguém, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar, porque você não sabe o que aquela pessoa enfrenta para estar naquele lugar, e talvez aquele lugar lá não é para você, você não suportaria aquele lugar. Quem está entendendo? O que Davi fez? Decidiu esperar. Por que ele decidiu esperar? Porque ele confiava em Deus. Se você confia no Senhor, dê um aplauso a Ele. Irmãos, existem portas que serão abertas para nós, que nós não precisamos arrombá-la para entrar por elas. Existem portas que serão abertas para você, e você não vai precisar se esforçar para chegar nelas. Eu fui um dia num congresso no Acre, e Deus falou comigo naquele congresso: eu vou lhe dar uma casa. E eu tomei aquela palavra no momento de oração. 6 meses eu estou em Guajará-Mirim. 6 meses depois eu estava dentro da minha casa, sem dor, sem sofrimento, numa condição de pagar que o dono da casa que fechou o contrato comigo infartou no dia. Eu já contei essa história. Quando eu cheguei no cartório para assinar o contrato, cadê a pessoa? Vem o filho dele e diz: meu pai infartou no meio do caminho, porque disse que o negócio era muito ruim. Eu falei: não tem problema, o negócio está desfeito, eu não quero dar prejuízo para o seu pai e para ninguém, a casa é dele. Só ele devolve o meu carro que eu dei de entrada e minha moto, que já estava com eles. Eu fui embora para casa, e eu fiquei 3 dias orando e descansando no Senhor. Eu disse: Deus, foi o Senhor que me deu esse negócio, então o Senhor vai trabalhar para que ele seja concretizado, sem dor para nenhuma das partes.
Quando passou 3 dias, eu fui lá na casa do homem pegar o meu carro e minha moto de volta. Ele já estava recuperado, sentado no lugar. Ele disse: eu ia lá na sua casa, pastor. Aí ele disse assim, eu falei: não, eu só vim pegar os meus carros. Ele disse: não. Eu fiquei meditando nesses dias. E eu sou do tempo que um bigode vale mais do que qualquer coisa. E eu não saio dessa terra com afronta. Eu fiz um negócio com o Senhor porque eu quis. E eu vou honrar o negócio que eu fiz com o Senhor. Vamos no cartório, vamos fazer o contrato. Deus me deu e Deus mostrou todo o projeto, para que eu não tinha dúvida que foi Ele que me deu a casa que eu moro. Então Deus vai abrir muitas portas para você, sem você precisar arrombar nenhuma delas. Dê um aplauso ao Senhor se você recebe. Existem batalhas na nossa vida. Presta atenção no que eu vou te falar. Existem batalhas na nossa vida que nós vamos vencer sem nos esforçar, porque é Deus que vai nos dar a vitória. Quando a coisa é muito suor e muito sofrimento, você precisa entender se é de Deus ou não. Você precisa compreender o momento exato, porque tem batalha que nós vencemos sem esforço, porque é Deus que nos abençoa, é Deus que nos abre as portas. Por quê? Se Deus prometeu, Ele é injusto, irmãos. Deus é injusto. Quem crê que Deus é injusto, dê um aplauso ao Senhor. Quem crê que Deus é justo, dê um aplauso ao Senhor. Então não precisamos pecar para alcançar nada nessa vida. Amém? Não precisamos pecar para alcançar nada, para ter bens, para ter alguma coisa, para alcançar algum lugar. Não precisamos fazer nada de errado para ser abençoado. Nada de errado. Por quê? Porque Deus sabe o momento exato de nos abençoar. Diga glória a Deus. 2 Samuel 5:4. Da idade de 30 anos era Davi. Quando começou a reinar, 40 anos reinou. Quem aprende a confiar, chega o dia que vê a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Davi reina e senta no trono 15 anos depois da promessa, e reina por 40 anos em Jerusalém, porque ele confiou no Senhor, e a promessa chegou na vida dele. Agora, para que isso se cumprisse, ele precisou ser pastor, aonde ninguém via. Ele foi músico, ele foi soldado, ele foi fugitivo, ele foi homem perseguido, líder de pequeno grupo. Agora ele estava preparado para sentar no trono. Tem gente na igreja que acha que o único lugar dele é aquele. Ele não quer ser rotativo, ele não quer passar por vários lugares. Eu vou repetir: Davi foi pastor, Davi foi músico, Davi soldado, fugitivo, homem perseguido, líder de um pequeno grupo, agora senta no trono. Porque Deus preparou ele nesses 15 anos para que ele fosse rei em Israel. Tem muitas coisas que nós queremos na nossa vida que nós não temos capacidade emocional para gerenciar. Nós não temos capacidade física, intelectual, porque não estamos preparados ainda. E precisamos entender que Deus vai nos preparar. Que Deus vai nos preparar. Eu tinha um sonho que era ir a um congresso em Porto Seguro. Eu demorei 18 anos para poder viver esse sonho na minha vida. 18 anos. Manaus eu demorei 17 anos para poder ir em Manaus, porque todas as vezes que era para ir não dava o dinheiro, não dava o dinheiro, não dava o dinheiro.
O dia que eu chego em Manaus, no último dia Deus disse assim: agora o próximo ano eu vou te levar a Porto Seguro. E eu estou esperando a hora que Deus fala assim: agora eu vou te levar para Israel. Mas é Deus, não sou eu. Quando Deus promete, Ele cumpre. Eu vou repetir: aquilo que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele é fiel. Amém? Um aplauso ao Senhor. Agora entenda, Davi não precisou matar Saul para ser rei. Você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa matar ninguém, você não precisa atropelar ninguém. É só você esperar o tempo de Deus na sua vida, que Ele vai lhe honrar e vai lhe abençoar. Nós precisamos ser justos em tudo que nós fazemos, até nos nossos negócios. Quando eu vendo alguma coisa para alguém: pastor, essa moto, o motor é bom? Não é bom. Mas assim o senhor não vende. Mas é assim que Deus tem me prosperado. Eu sou justo naquilo que eu faço. Você quer comprar? Eu vou te fazer um preço bom, preço de mercado, que vai dar para você arrumar e ela ficar dentro de um preço justo ainda. Mas ela é assim. Assim tem que ser. Um dia eu estava vendendo um carro, a pessoa perguntou: o motor desse carro é bom? Eu disse: não. Mas o que ele faz? Ele baixa óleo. Mas não é um Corolla? Eu falei: mas você tem que andar com um monte de óleo no bagageiro, porque Corolla baixa 1 litro de óleo cada 15 dias, cada semana, depende. Está até no manual dele. Então eu não quero. Tá bom. Passou uma semana, Deus me deu um negócio 10 vezes melhor do que eu ia fazer com ele. Então entenda o processo na sua vida. Fica só esperando a promessa se cumprir. 2 Samuel 5,3: assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então aprenda, diga comigo: o processo tinha propósito, o deserto tinha propósito, a perseguição tinha propósito, a espera tinha o quê? Propósito. Por quê? Porque Deus estava formando o rei antes de entregar o rei. Então tem muito líder que está sendo formado líder antes de Deus entregar uma multidão na mão dele. Eu fico arrepiado. Eu não sei se foi para mim, se foi para você, mas se foi para você, você pega e guarda, porque é seu em nome de Jesus. É seu em nome de Jesus. Deus nos prepara primeiro para depois entregar coisas grandes na nossa mão. Dê um aplauso ao Senhor. Qual é a conclusão dessa noite? Não desista entre a unção e o trono. Não desista. Não fique no meio do caminho. Porque o que você está passando, você não sabe se é Deus que está trabalhando na sua vida. Você acha que Davi sabia que tudo era Deus? Que era Deus vai lá e diz: agora você é rei. Agora eu vou arrumar o rei de Israel para ser teu inimigo, te procurar 15 anos para tentando te matar. Será que ele queria ser rei? Se Deus tivesse chegado e dito assim: ó, vou te jogar o óleo na cabeça, você vai sumir o trono de Israel, mas o rei de Israel vai te perseguir 15 anos tentando tirar a sua vida. Será que ele queria? Então, irmãos, não desista. Diga para o irmão que está do seu lado: não desista. Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa se você caiu, se você pecou, se você... Não importa. Não desista. Há um Deus que, se prometeu algo na sua vida, vai cumprir em nome de Jesus. Então, entre uma luta e outra, existe um propósito na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Entre uma guerra e outra, existe um propósito. Entre uma batalha e outra, existe um propósito. Entre uma humilhação e outra,
existe um propósito. Entre um sapo ou dois engolido, existe um propósito. Tudo tem um propósito de Deus e vai se cumprir na hora certa. O Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor, espera nele. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja e o teu povo. Cada um aqui tem promessa do Senhor. Muitos questionam o Senhor: por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando aquilo? Eu sou fiel. Mas, meu Deus, nós sabemos que a unção que o Senhor derramou sobre a nossa vida há um peso de glória. O óleo que o Senhor jogou sobre a nossa vida tem um peso de glória. Mas eu creio, Senhor, que todos que estão aqui vão passar pelo processo até chegar aonde o Senhor determinou para cada um deles. Os fortaleça nos momentos de crise. Proteja como o Senhor protegeu Davi dos inimigos. Cega os nossos inimigos. Confunda os nossos inimigos como o Senhor confundiu os inimigos de Davi. Trata o nosso caráter, Senhor, como o Senhor tratou Davi. Nos capacite como o Senhor capacitou Davi. O Senhor não nos abandonou. O Senhor é fiel e justo. Fortaleça os teus filhos hoje. Tem muita gente aqui hoje que está recebendo uma promessa de Deus. Tem muita gente aqui que Deus está fazendo uma promessa que nunca tinha feito antes. Tem gente aqui que Deus está mostrando algo que nunca mostrou. É para onde o Senhor vai lhe levar. Mas entenda que há um processo a percorrer até chegar lá. Mas eu, o Senhor, sou fiel para cuidar daqueles que é meu, para estabelecer uma aliança. E eu sou fiel na aliança, diz o Senhor. Eu sou fiel para cumprir aquilo que eu lhe prometi. Fortaleça, Senhor. Fortaleça o ânimo da tua igreja. Confunda os inimigos da tua obra. Traga de volta ao propósito aqueles que estão se afastando. Traga de volta a tua presença aqueles que estão afastando. E aqueles, meu Deus, que estão cansados, abatidos, ó Jesus, toca neles. Fortaleça eles, Senhor Jesus. Aqueles que pecou, lava com teu sangue, Senhor Jesus. Aqueles que estão saindo para a direita ou para a esquerda, traga eles ao centro do propósito, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, porque o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é a saúde da igreja, é a vida da igreja, é a unção da igreja, é o poder da igreja. E nós não somos nada sem ti, Senhor. Eu imagino Davi nas cavernas frias, chorando e buscando a Deus e dizendo: Deus, o Senhor prometeu, e o que eu tenho recebido é só perseguição. E eu imagino o Espírito Santo o consolando, porque o Espírito Santo estava na vida dele dizendo: filho, calma, Deus é na sua vida. Essa luta passa, essa guerra será vencida.
Pode dormir essa noite, que você está em paz, o inimigo não vai lhe achar. De baraxê, de canta, la barassuri, anda, la baraxê. Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso. Nós não entendemos o propósito porque somos humanos, Senhor. Nós não entendemos o propósito porque vivemos na carne, e o Senhor ministra no mundo do Espírito. Então abra o entendimento espiritual para que a gente possa entender o propósito, entender o chamado. Louvado seja o teu nome, adorado seja o teu santo nome, Senhor. A promessa, igreja de Deus, na sua vida, ela vai se cumprir, cada uma delas, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Adore o Senhor nessa noite, louve o nome dEle, Ele está neste lugar. Se você chegou enfermo, seja curado do seu corpo, seja curado na sua alma. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aleluias, aleluias, aleluias. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Te adoramos, Jesus, te adoramos, no resplendor da tua glória. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? Ao que está sentado no trono
seja um louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. As maiores guerras do processo que nós enfrentamos sozinhos. Há um tempo que Davi entra numa caverna chamada Adulão. A caverna de Adulão só fugia para lá homens endividados, homens desprezados da sociedade, assassinos. E entre elas estava Davi. E Davi na mesma situação, com toda dificuldade. Davi levantou e treinou esses homens. E a Bíblia diz que Davi se tornou líder deles. Então, muito processo da sua vida você enfrenta sozinho. Outros processos da sua vida você vai ter um pequeno exército do seu lado. O que nós não podemos fazer é desistir no intervalo da unção ao trono, porque se a gente não desiste, Deus nos leva aonde Ele prometeu. Então, um aplauso ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Sente um pouquinho. Quero ler uma palavra com você em Provérbios. Provérbios 11, 24 e 25, que diz assim: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Forte essa palavra. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda em todos os níveis. Mas nós precisamos entender esse processo. O que está mostrando aqui é que quanto mais você fecha a sua mão, mais você empobrece. Em todas as áreas. No espiritual, no emocional, no físico, na finança. Porque a bênção de Deus, ela alcança toda a extensão da nossa vida, não é só a finança, tudo é abençoado. Mas por outro lado, a Bíblia diz que quando nós somos generosos, quando nós temos uma alma generosa, mais nós nos tornamos ricos. Conhecimento de Deus, em paz, em saúde, vida espiritual e também a finança. Por isso que a generosidade é uma chave de prosperidade. Quando somos generosos, nós prosperamos. E nessa noite não faça nenhuma oferta sem pensar, porque nós precisamos de uma oferta para a nossa igreja lá em Nova Mamoré. Dia 25 ou 23, eu acho, tem que pagar o aluguel, que é R$550. Que é essa igreja que ainda paga o aluguel da igreja de Nova Mamoré. E nessa noite, se você puder ser generoso para com o reino de Deus, porque missão não faz somente quem vai, mas também quem custeia os missionários.
Então, quando você está custeando alguém que está no campo, você está participando da missão daquele campo. Então, eu precisava aqui hoje pelo menos de umas 12 pessoas, porque tem que tirar os dízimos das ofertas que recebe, ou 13, com uma oferta de R$50 para a gente custear o aluguel da igreja. Então, se você pode fazer essa oferta, fique de pé em nome de Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. E você faz um propósito diante de Deus para essa semente que você vai plantar. Pode vir aqui no altar, eu quero orar pela sua vida. Eu vou colocar isso aqui para você não correr o risco de pisar nesse lugar aqui. Porque só vai pisar ali. Cadê o óleo? Está aqui? Não é uma oferta grande, é R$50 que você vai estar abençoando a obra lá. E faz um propósito pela essa semente e que Deus possa lhe abençoar. Quantos que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só mais 2, fechou. Não precisa mais. Já. Aí no final passa para a irmã Hilda ali, conversa com a irmã Hilda em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo essa oferta missionária que vai ser enviada ao pagamento do aluguel da igreja em Nova Mamoré. Que o Senhor multiplique a 100 por 1 na vida deles, conforme eles têm, meu Deus, semeado, eles possam colher na generosidade deles, porque o Senhor disse que aquele que é generoso, ele prospera mais, ele enriquece mais. Então, Senhor, que essa palavra se cumpra na vida dos teus filhos, que estão dando, meu Deus, condição para que a igreja de Nova Mamoré possa trabalhar para ganhar almas para o Senhor. Eu consagro, eu abençoo essa oferta em o nome do Senhor Jesus, e como eles estão colocando diante do Senhor, eles possam colher em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor. E quem quiser ajudar a obra com qualquer valor, tem QR Code aqui, se for Pix, tem do lado ali das paredes, e tem envelope também, se for em dinheiro, algum irmão leva até você, tá bom? Deus abençoe. Pode trazer sua oferta, quem vai ofertar, fica à vontade em nome de Jesus. Já vamos. Os líderes que estão aqui hoje, venham aqui em nome de Jesus. Os líderes, pastores que estão aqui hoje. É 5 minutinhos, nós vamos já encerrar o culto. Pega o óleo ali, irmão. Nós vamos multiplicar mais 3 células hoje. Então vem o Denecil e a Kelly e a Denise, em nome de Jesus. Fica bem aqui, queridos. Pode se colocar de joelho aí, a gente vai virado para lá, para a igreja. Vira para a igreja. Vira aqui assim. Aqui. Abre o olho, irmão, um pouquinho. Está emocionado aí. Se ajeita olhando para a igreja. Pai, em nome de Jesus, eu consagro o Denecil, a Kelly e a Denise como líderes de célula, e nós declaramos sobre a vida deles: sejam frutíferos, que a casa de vocês
seja um lugar de bênção, de paz, que a casa de vocês haja prosperidade como nunca houve antes, que lá as almas possam ir para ser curadas, saradas, libertas, restauradas, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja na vida de vocês, que o Espírito Santo os capacite, que o Espírito Santo os fortaleça, que o Espírito Santo conduza vocês às pessoas que precisam de salvação. Que o Espírito Santo coloque na boca de vocês a palavra. Não se preocupe o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará por vocês. Eu os abençoo como líderes de célula da Igreja Betel Apostólica Vida, e autorizo vocês a ganhar almas, envio vocês a ganhar almas, a curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, proclamar o ano aceitável do Senhor, em o nome de Jesus. Meu Deus, liga no céu essa unção sobre a vida deles, e capacite eles, Senhor, para que eles possam cuidar das suas ovelhas, daquelas que o Senhor enviar na mão deles, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Profetiza sobre eles, coloca a mão sobre a cabeça deles agora, líderes, pastores, e profetiza sobre eles em nome de Jesus. Sejam frutíferos, sejam conquistadores, sejam uma bênção, sejam fiéis no reino, cresçam e multipliquem a 100 por 1 em nome de Jesus. Aleluias, dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Conquiste, prospere, multiplique a 100 por 1 em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, Denise, em nome de Jesus. Prospere, conquiste, avance em nome de Jesus. Tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Agora o Henrique e a Brenda, cadê o Henrique? Não desça não, líderes, cadê vocês? Cadê o Henrique, cadê a Brenda? Vai lá, daqui, deixa só o Henrique e a Brenda aqui comigo agora. Cadê a Brenda? Brenda, fica aqui do lado do seu esposo. Não, aqui, ó, do lado dele aqui. Não, irmão, deixa só a Brenda e o Henrique. Estenda a mão sobre eles. Eles estão multiplicando a primeira célula deles. Essa é a função do líder: ganhar, consolidar, discipular e enviar para uma nova célula. Então eles estão cumprindo o chamado no reino. Multiplicaram uma célula, ganharam, consolidaram, discipularam e enviaram um casal de líderes. Levanta a mão sobre eles, profetize sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, abençoo o Henrique e a Brenda e declaro sobre eles uma multidão. Declaro avivamento, prosperidade emocional, saúde física. Declaro prosperidade financeira. Que a casa deles seja um lugar de salvação como tem sido. Que eles multipliquem muito mais a 100 por 1. Que o Senhor cumpra na vida deles a tua promessa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles representam, meu Deus, a nação boliviana. Que a nação boliviana seja alcançada em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos, sejam frutíferos, conquistadores, multiplicadores, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe pelo trabalho em nome de Jesus. Que o Senhor continue honrando vocês, prosperando vocês,
porque vocês são apaixonados por vidas, apaixonados pelo reino, em nome de Jesus. E o Denecil e a Kelly, nunca desonre esses líderes. E nunca esqueça da origem de onde vocês saíram. O respeite, o ame, não deixe ninguém falar mal deles, porque foi deles que veio a salvação em Cristo na vida de vocês. Amém? Um aplauso ao Senhor. Podeis ir lá em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos crescendo, multiplicando, e você terá uma célula de avivamento em nome de Jesus. A igreja fique de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela palavra, obrigado por cada família que está aqui, por cada filha do Senhor. Que eles tenham, meu Deus, uma noite de bênção, que a semana seja produtiva, que a promessa do Senhor se cumpra na vida de cada um que aqui está, em o nome de Jesus. Que os anjos de guerra te acompanhem, estejam ao teu redor, te livre de todo mal, e que você prospere a 100 por 1 em tudo, no nome e no sangue de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Cumprimente o teu irmão, a tua irmã. Vai na bênção e na paz do Senhor Jesus.